5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, estamos voltando então com a nossa segunda temporada. Aê, voltamos com tudo! E hoje, gente, tem tema muito legal. Nós já estamos abrindo assim com um tema maravilhoso que vocês vão amar, que é sobre as dores e delícias da evolução. Como as dificuldades no aprendizado podem ser transformadas em conquistas e essa necessidade de reprogramar o cérebro para sentir-se feliz com o movimento. E aí, o que vocês acharam? Demais, né? Eu achei poético, eu gostei. Achei profundo, né, gente? Então, assim, pessoal, a ideia, o momento que surgiu a ideia, então, da gente trazer essa reflexão aqui, minha e da Bá, para vocês, foi no momento, ali no final do ano, em que eu estava dando aula para uma turma de meninas pré-adolescentes e adolescentes, ali na idade 11, 12, 13 anos de idade. Então, eu percebi que as meninas, assim, elas estavam um pouco cabisbaixas e a aula passava e eu sentia que elas estavam com aquela mesma energia. E aí eu perguntei, gurias, aconteceu alguma coisa? Tão chateadas, né? E aí eu notava, assim, aquela coisa, aquela energia de preguiça no ar, né? Bem fim de ano. Não aconteceu nada, é que... eu tô cansada. Dói. Mas é complicado. Mas é muito difícil. E eu, gurias, se vocês querem evoluir, se vocês querem sair do lugar, se vocês querem melhorar a técnica, se vocês querem melhorar o movimento, aliás, não é só questão de técnica e movimento, é questão de vida. Para qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa colocar energia, a gente precisa sair da estagnação, tem que, assim, tirar, sacode a poeira e faz alguma coisa. E aí eu pensei, nossa, gente, a gente precisa parar e refletir sobre isso, né, Bá? Com certeza. E aí eu comecei a pensar, mas como é que funciona isso, né, quimicamente no nosso organismo, né? E aí eu comecei a dar uma pesquisada e achei, então, esses 4 hormônios que são considerados hormônios da felicidade, que são a dopamina, a endorfina, a ocitocina e a serotonina. E aí, Bá, conta pra gente o que é a dopamina. Bom, inclusive esses hormônios, eles são super estudados, né, na atualidade, na ciência. E a gente vai focar aqui na dopamina, porque é um dos hormônios que nos motiva a agir em direção a metas, desejos, necessidades e nos dá uma onda de prazer quando conseguimos. Essa substância química, ela é acionada quando se dá o primeiro passo rumo a um objetivo e também quando a meta é cumprida. Ela pode ser gerada por um fato da vida cotidiana. Por exemplo, não sei, encontrar uma vaga para estacionar o carro, que isso é maravilhoso. É uma alegria. É uma alegria. Ou algo mais excepcional, como receber uma promoção no trabalho. Questões assim do balé, por exemplo, eu nunca consegui girar dupla pirueta e depois de treinar e vir ali com uma boa estratégia, um bom treino, eu consegui fazer dupla pirueta. Aquilo ali traz, assim, um sentimento de dever cumprido, conseguir atingir a minha meta, né? Então... Ganha o dia, ganha a semana, o mês. Com certeza. E o que seria o contrário disso, assim, para que... tô com baixo nível de dopamina. O que seria isso? Quando a gente tá com procrastinação, autodúvida, falta de entusiasmo, isso também é ligado, gente. Então, vocês percebem que essa questão do cansaço, igual o exemplo que a Tati falou das meninas não quererem estar ali, mas não tá ali, isso tem muito a ver com essa questão dos hormônios, principalmente com a dopamina, né, Tati? É verdade. E, gente, esses conceitos aqui, por que a gente está trazendo isso? Porque é importante a gente, talvez, entender
Óbvio que a gente não vai se aprofundar muito sobre esse assunto, né? Mas a gente entender que a gente precisa fazer esse movimento de estimular os hormônios para que a gente consiga sair do lugar, crescer, desenvolver na vida e no balé, né? Com certeza. E aí sempre tem um exemplo que eu gosto de comentar assim com as pessoas quando a gente começa a conversar sobre esse assunto, que é o exemplo da minha relação com os livros, tá? Durante o período ali da pandemia, aquele que nós ficamos em casa direto ali, aquele meio lockdown, eu fiz a assinatura, então, de um clube de livros que todos os meses mandava um livro novo. E pra mim aquilo era uma alegria. Tinha coisa da capa, o cheirinho do livro, né? A luva que vinha. E aí sempre era... Cada mês era uma história que se passava num lugar diferente, com pessoas diferentes. Eu ficava muito interessada, pra mim era muito bom. Chegava aquele livro, eu devorava. Ele era uma coisa que me dava, assim, muito prazer. Não só ler, como colecionar o livro. Mas as atividades, graças a Deus, retornaram, né? As atividades presenciais. E aí, óbvio, eu já não tinha o mesmo tempo que antes. Comecei a deixar um pouco de lado os livros. Mas em determinado ponto eu me dei conta que não era só uma questão de falta de tempo de ler os livros. Mesmo quando eu tinha tempo disponível, o que eu fazia? Aí ia pro celularzinho, ó, ficava ali vendo rede social, entendeu? Assistindo videozinho, né? Ou fazendo, não é comprinha, a gente enche o carrinho, não compra nada, sabe? Nos sites de compra, a gente, e-commerce, Sou dessa. né? A gente fica ali vendo, viajando, entendeu? E aí, não é que haja um problema em a gente fazer essas atividades. O problema é quando a gente fica só fazendo essas atividades e não investe esse tempo numa coisa muito mais interessante, como a leitura dos livros. E aí, o que eu quero dizer com isso? Como é que eu já entendo que o meu cérebro, eu tenho que reprogramar ele algumas vezes para voltar a ter prazer em ler os livros. E aí é uma coisa assim, regra mesmo, que tem que cumprir, entendeu? Coloca pra mim, não. Todos os dias eu vou ler 10 páginas. Ou todos os dias eu vou ler... Não, estabeleço um mínimo. Sim, tem a sua... 5 páginas que sejam. Sua meta. Isso. E aí, todos os dias, primeiro dia, aquela coisa mais truncadinha. Segundo dia, vai. Terceiro dia, uma alegria. No quarto dia, eu já quero ler 50 páginas no mínimo, porque eu tô interessadíssima. Eu já mergulhei naquela história. Então, eu tô trazendo um exemplo meu. Não é que todas as pessoas funcionam dessa forma, mas eu já percebi que eu funciono assim. Que eu tenho que é quase uma obrigação fazer esse método de ler ali Claro. as páginas diárias pra parece que é assim, dar o unlock ali da fase. Sim. E conseguir sentir de novo esse prazer, essa alegria, essa recompensa, né, Bah? Com certeza. E conta um pouquinho aí de ti, como é que é essa história aí da dopamina. Eu com a questão assim... Eu vou trazer um exemplo de quando eu era aluna do balé, porque vamos puxar agora pro balé, pra dança, porque o nosso foco, gente, é para vocês entenderem que existe maneiras de você se divertir, de você ter o entretenimento. A gente não é contra mexer no celular, né, Tati, de forma alguma, claro. Ou ver Netflix. Mas a gente quer que vocês entendam que tudo tem que ter uma meta, que tudo tem que ter um objetivo, mesmo que seja para se divertir, porque senão as outras coisas que você realmente tem que fazer ou se propõe a fazer, acabam ficando de lado. Eu, por exemplo, quando eu era aluna, eu fazia balé todo dia praticamente, só não na sexta. E começou aquela fase da era dos jogos de computador. E eu era viciada em The Sims. Assim, eu sempre gostei muito dessa coisa de decoração de casa. Aquele de construir as cidades, fazer a vida ali da pessoa. Exatamente. Os espaços que ela frequenta, as relações. Exatamente, eu adorava ficar nisso aí. Só que eu esquecia de viver a minha vida, entendeu? Eu gostava de ficar montando as casas, a decoração. Teve uma vez que eu fiquei tão pilhada no jogo que eu esqueci da aula do balé. Isso aconteceu, assim, 1 ou 2 vezes, que a minha professora não me escute. E eu sempre tento que... Ai, prof, que aconteceu uma coisa. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Só que assim, já tava de um jeito que realmente é mais prazeroso você estar ali
fazendo, né, jogando. Só que o que isso ia agregar na minha vida? Além de me entreter? Nada. Entendeu? Então você imagina, claro, é totalmente diferente do pessoal que é gamer e que vive a vida com isso, gente, totalmente diferente. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu perdi treino, eu já perdi de sair com amigas, que eu também iria me divertir, que eu também gostaria de ter ido, pra estar fazendo uma coisa que me dava um prazer momentâneo, que hoje em dia eu nem jogo isso. Entende onde a gente quer chegar? Então é uma questão assim que quando a gente tem um planejamento, quando a gente consegue ter metas e a gente se programar para ter metas, porque hoje em dia tudo, ou a maioria das coisas, é treinável. A gente consegue programar o nosso cérebro para fazer isso. É a questão que eu falei do exemplo da pirueta. Ah, eu nasci assim, eu tenho peso tal, eu nunca vou conseguir girar. Não, isso é mito total. Você consegue? Sim. Você consegue ser flexível? Sim. A diferença está na pessoa que consegue e a pessoa que não consegue, é que a pessoa que consegue, ela foi atrás para conseguir. Ponto. Verdade. Porque mesmo que a pessoa tenha nascido uma coisa assim genética de ser muito flexível, eu não sou nada flexível. E eu consegui abrir o espacato na época treinando. Todo dia eu ia lá na parede, coitada. Nem existia essa coisa de, igual a gente fez a live com a Andressa, né? Pré-treino, pré-ponto, não tinha nada disso. Eu ia lá na parede, abria mais um pouquinho as pernas. E abria mais um pouquinho. E ia treinando e fazia todos os exercícios. Comprei. Eu não tinha muito dinheiro para comprar bola de pilates nem nada. Mas eu usava uma toalha meia velha para usar de TheraBand. Eu fazia o que dava. E no que eu tinha, nas condições que eu tinha na época. E eu consegui. Que era uma meta que eu tinha. Eu quero zerar a minha abertura para fazer o espacato bonitinho. Então, tudo que você coloca de meta para fazer, você tem que dispor de uma energia para fazer aquilo. Né? Exato, e saber que vai nesse processo, né, Bá, que tu estava dando o exemplo da tua flexibilidade, na grande maioria dos casos, um processo doloroso. Sim. Né? E aí a gente tem que saber, a gente tem que se conhecer para saber quando que é uma dor, que é a dor da evolução, como a gente falou lá no nome do episódio, que é aquela dor, eu tô mexendo ali numa musculatura que eu não tenho o hábito de ativar, entendeu? E aí tá me dando um desconforto, existe uma dor, existe um desconforto, existe uma sensação estranha quando a gente tá se desacomodando e querendo melhorar, né? Que é diferente da dor de uma lesão. Com certeza. Né? E quem dança balé, os bailarinos adultos, né? As bailarinas adultas, a gente tem que tentar ter esse conhecimento. E aí a gente precisa, muitas vezes, da ajuda de um professor, de um profissional, como a Andressa falou na nossa conversa, né? Vai atrás de um fisioterapeuta, tá com uma dor, tá incomodando. A gente precisa saber o que é aquela dor. Para aquela dor não ser uma coisa que nos incapacita de seguir. Sim. Né? Não, é bem importante isso. E é muito legal porque eu lembro na época que no começo foi muito difícil, mas depois eu tinha a necessidade de fazer os exercícios. Começou a programar o meu cérebro para que na hora tal eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo para treinar a minha flexibilidade. Então, ou seja, aos poucos aquilo ali foi indo a um ponto que saiu da dor pro prazer. Era prazeroso, era legal. Sim. É igual a academia, né? E isso a gente vai chegar no ponto da outra do outro hormônio. Mas é igual a academia, no começo vai doer o músculo. A gente vai achar chato. E ainda mais quem tem que malhar cedo porque trabalha durante o dia, não tem como ir à noite, ou porque tem filho, ou porque tem outra programação, e tem que malhar de manhã cedo. Aí tem que acordar, e tem que isso, e tem que aquilo. E acaba que muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho, né? Mas se você persiste e continua, acaba que aquilo ali vira prazeroso e você quer mais e atingir uma nova meta. E é muito legal quando isso acontece. Só que para isso acontecer demanda o quê, Tati? Tempo, né, gente? Não é da noite pro dia. Tempo, energia, paciência também, né, gente? E o que a gente quer trazer aqui para vocês é uma reflexão
como a gente já falou, não é receita de bolo, não é prescrição. Exato. Tem que ser assim para... Não, a gente só tá fazendo uma reflexão. Que sejam essas metas, pequenas metas a curto prazo, Com certeza. né? Aí a gente já vai conseguir, ó, já dar aquela calibradinha ali, ó, no cérebro, nos hormônios, pra hoje eu conseguir melhorar, conseguir e abrir um pouco mais o meu espacato. Ai, que Isso. bom. E assim vai. Então, pequenas metas a curto prazo também são muito boas pro balé e pra vida, né, gente? Estamos tentando aí. Com certeza, e a questão também de não se cobrar. Hoje em dia é tudo tão rápido, os vídeos trazem muito isso, né, de que tudo é tão rápido, que estrala o dedo e a casa tá limpa e um desenho tá feito. E não é assim, gente, não é tão rápido. Vamos ter um olhar assim mais cuidadoso, até com você mesmo. A gente quer, por exemplo, o exemplo da academia. Eu quero ir na academia porque eu quero tal objetivo. Aí você se olha, não gosta de si. Não, olha com carinho, isso é com tempo, isso vai passar. Só que tem que ter o quê? A gente também não quer romantizar nada, tem que ter foco. Porque vai ser desconfortável mesmo mudar. Mudar é desconfortável, né? Mas lá na frente, isso gera resultado. É o resultado que você quer. Sim. É só com persistência. É isso aí. E Bá, conta pra gente, e o outro hormônio que a gente queria falar aqui, a tal da endorfina. É essa endorfina que a gente tem que liberar, né, Tati? Porque as endorfinas, elas são liberadas em resposta à dor e estresse. E ajudam a aliviar a ansiedade e a depressão. Olha que interessante, gente. Semelhante à morfina, a endorfina age como um analgésico e sedativo, diminuindo a nossa percepção da dor. Uma das melhores formas de aumentar a liberação de endorfinas é fazer exercícios físicos e movimentar o corpo. Olha aí o balé, gente. E de acordo com alguns pesquisadores, existem várias formas de estimular a produção desse hormônio, como comer chocolate ou comidas picantes, dar gargalhadas, relembrar bons momentos e fazer planos para o futuro. Inclusive, um estudo publicado no ano passado por pesquisadores da Universidade de Oxford, Inglaterra, constatou que assistir a filmes tristes também eleva os níveis de substância. Como assim, gente? A era da melancolia. Viu, gente? Ó, os melancólicos de plantão, levantem a mão. Eu! A cara da Tati. Melancólicos univos. Ai, não, gente. Quando nós estávamos fazendo essa pesquisa, eu me deparei, né, com esse dado. Aí conversei com a Baio. Gente, tem uma coisa, né, do... preferências pessoais, assim, às vezes, que não é... Eu gosto de ver filmes tristes, gosto de ouvir músicas tristes, e a música triste não me deixa... Eu não tô buscando uma sensação de tristeza. Sim. Mas tem essa coisa de uma sensação de um certo bem-estar. E olha, gente, mas não é que esse estudo aí, pelo menos na minha pessoa, se aplica? Não é? Né? Mas é óbvio que o que a gente quer falar aqui pra vocês é que a coisa de todas as danças aí, né, Bá? Sim. Não é nem só do balé. Tem essa questão de, óbvio, a gente tá gastando energia, tá gastando ali as calorias, tem um desafio mental, tem uma coisa da memória, de lembrar das sequências. Sim. Né? Tem essa alegria, realmente, essa sensação de quando a gente tem muita dificuldade em fazer um determinado passo, mas a gente treina, conversa com o professor, ou conversa com um colega, assiste um vídeo, quando tem esse desbloqueio, Sim. e a gente consegue fazer, é uma sensação muito boa. É muito boa, a gente sente muito orgulho. Nem que o orgulho seja, assim, aquelas, né, a gente, né, a aluna adulta, às vezes tem um dia super difícil, super complicado, resolve vários perrengues da casa, do trabalho, do marido, casa. do marido, do filho, e aí vai fala, não, eu não vou fazer essa aula porque eu não vou. E aí chega e faz a aula, e é uma sensação muito boa. De dever cumprido, né? Muito bom. Isso é muito bom. E essa sensação é isso, porque a gente
tem a questão psicológica e tem essa questão das endorfinas, de ter esse, agora eu vou tomar um banho, né? Quando chegar em casa, ai, que sensação boa, né? Sim. E também para as professoras também, né, Bah? Quando a gente tem um planejamento, quando a gente chega e consegue dar aquela aula ali, eu já tenho, né? Óbvio, quando a gente dá aula para crianças pequenas, né? Tudo é uma caixinha. Futebol, aula de baby class, é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né, Bah? É verdade. Mas se a gente já tem um planejamento e várias cartinhas na manga, a gente vai ficar feliz. Com certeza. Porque a gente criou aquela meta daquela aulinha ali. Sim. Né? E conseguiu fazer. E às vezes a gente vai conseguir fazer um exercício. E ai, que maravilha! Aí a gente precisa também ser um pouco autoindulgente com a gente, né? Talvez a gente não consiga ali. Mas é importante ter esse planejamento, ter essa vontade de... Ai, não vou chegar e fazer a mesma coisa que eu faço todos os dias, porque... Ai, né? Ai, são crianças pequenas, é assim, a gente não pode usar as dificuldades como um empecilho. Sim. Né? É verdade. A gente tem que tentar aproveitar aquele momento, né? E é aquilo, volto lá de novo a minha questão lá inicial. Para as minhas alunas, eu falei, gente, se a gente tá aqui, a gente vai ficar juntas essa 1 hora. Vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar que vocês estão com as colegas, que vocês estão com a prof tem um conhecimento que quer passar para vocês, né? E assim, óbvio, às vezes a gente tem momentos que a gente tá... a professora também, né? Se ela chega com uma energia meio down, e tudo bem, porque às vezes a gente tem dias difíceis e isso vai acontecer. O que a gente tá falando aqui é da regra, não da exceção, né? Sim. Se a gente chega com uma energia up, com uma vontade de estar lá e de estar junto com as alunas e de fazer elas melhorarem, e às vezes a gente também tem descobertas nesse processo, tudo vai ser melhor, né? Com certeza. Só que os alunos precisam estar abertos. Sim. Né? A estimular as suas dopaminas e as suas endorfinas. Com certeza. E também, Tati, é interessante você tocar nos professores, porque a gente sempre fala muito do aluno, mas os professores também têm que ter essa consciência de que que a gente estava falando, né? Uma aula com o professor sentado, a aula inteira, é muito, muito ruim para o aluno. Não tem como ele querer estar ali ou ter uma motivação com um professor que muitas vezes teve um dia difícil, está cansado e está o tempo todo sentado, ou está ali o tempo todo na má vontade, né? Então, eu acredito que essa questão de liberar os hormônios seja para os dois casos, né, Tati? Porque Sim. A gente, como professora, a gente sabe que é a nossa profissão. Então, é isso aí. A gente tem que estar, ou tentar estar motivados, até pelo fato para a gente tentar encontrar um equilíbrio e ter prazer em estar ali também. Não só, é o meu trabalho, vou lá, dou minha aula, vou embora. Não, a gente, e de alguma maneira, isso foi até um post que eu vi no Instagram da Tati, a gente transforma, lembra, Tati, você postou isso no story? A gente transforma a vida das pessoas, pode até a gente não saber Sim. quem a gente transformou. Mas a vida que Mas quem foi transformado sabe. A gente nunca esquece. Exatamente. Sim, isso mesmo. Exatamente. Eu fiquei pensando assim, porque a Tati tem muito mais anos de experiência que eu no balé e muito mais alunos. E eu acho legal quando ela conta assim, fulano foi meu aluno há muitos anos atrás. E sempre vem com muito carinho cumprimentar a Tati, aquela coisa. Então você percebe que, de alguma maneira, a Tati mudou a vida daquela pessoa. Ou qualquer outro professor que tenha essa questão de dar uma aula e motivar mesmo o aluno. Imagina, mesmo que aquela aluna não vá ser bailarina profissional, mas naquele momento o professor foi importante na vida dela. Então, isso é uma questão também da gente levantar bandeiras. Hoje eu estou cansada, mas eu vou tentar dar o meu melhor, né? De sempre estar correndo atrás de dar o melhor mesmo. E não ver só como, é meu trabalho, vou lá, não tô aguentando mais olhar pra cara do fulano, do ciclano, do beltrano. E aquela coisa, eu acho que quando a gente trabalha com pessoas, né, Bah, principalmente essa profissão de professora, de professor,
independente da área, mas principalmente nós que trabalhamos com o corpo, né? É um Sim. instrumento bem sagrado que tu pode estragar, entendeu? Sim. Aquele corpo, né? Ao mesmo tempo que é uma bênção, tu pode trazer muitos benefícios, tu pode estragar. Então, assim, gente, às vezes, se para quem está dando aula, a regra for dar aula sentado, for estar sempre se questionando, bufando, no sentido de, ai meu Deus, vou lá de novo dar essa aula. Ai, não. Faz uma reflexão se é isso mesmo que você quer da sua vida, professor. Né? Boa, é verdade. Porque é isso aí. Se a gente também tá tendo muita dificuldade em encontrar motivação, se já procurou a motivação, né, com outras pessoas, conversar, e não, às vezes bom, né? Então não é mais pra ser, mude seu rumo. Exatamente, exatamente. Com E aí, certeza. óbvio, isso a gente tá falando se essa for a regra. Exceções sempre vai ter o dia que a gente tá sem ideia, tá de saco cheio, tá cansada, tá doente, tá gripada. Mas e vai acontecer várias vezes durante o ano. Mas se isso for uma regra, se for sempre assim, acendeu uma luzinha vermelha, Sim, aí não há hormônio aí pra é que verdade. ajude nesse caso, né, Bá? É verdade. E a gente sempre pode, com relação a essas exceções que a Tati falou, a gente sempre pode ir por outro caminho. Por exemplo, hoje eu tô cansada, hoje eu tô gripada, né? O que eu poderia fazer hoje de diferente pra eu não me esforçar tanto? Porque hoje em si eu não tô legal. Uma vez eu fiz uma aula que eu tava meio ruim, doente, e eu fiz uma aula que eu dei voz às minhas alunas. Gente, é o seguinte, se vocês fossem montar uma coreografia, fui ativar a criatividade das meninas, né? E olha o que deu, porque Boa. se vocês fossem dar uma aula, o que vocês fariam? Ou criar uma coreografia? E aí elas tinham 10 minutos pra criar uma coreografia. Eu acho que até chamei a Tati pra assistir. Gente, saiu Aham. cada criação. Ai, eu me lembro dessa aula, eu me Cê lembro lembra? disso. Aham, lembro sim. Aham. Saiu cada criação na aula do jazz, que eu fiquei assim, olha só que interessante. Eu nunca tinha dado voz pra elas criarem alguma coisa, e numa aula elas criaram e saiu assim, ó, lindo. Inclusive, eu até falei pra elas, olha, essa sequência aqui, é certo que a gente vai usar em alguma coisa, porque ficou muito legal. E elas saíram de lá super felizes, contaram pra mãe, mostraram, a gente gravou vídeo até pro Reels, então foi muito legal. Então, assim, sempre olha pra um outro ângulo a questão, né? É legal isso também. Sim, né, Bá? Mas é por isso, porque tu tava aberta a ter uma outra estratégia, né? Que acabou sendo muito boa e muito benéfica. E não é assim, não foi um passatempo, foi uma coisa que, de fato, as meninas tiveram que pensar e escolher os movimentos e colocar eles numa determinada ordem. E isso depois foi usado pra coreografia. Então, assim, super válido. É verdade. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam desse episódio? Vocês gostaram? Eu quero todo mundo agora comentando aqui no Spotify, aqui nos comentários, o que vocês acharam. Pode dar sugestão também de próximos temas e também comenta lá no nosso Instagram, o @5678podcast. Sugestão de temas, o que vocês estão achando e como é que vocês... O que vocês esperam dessa segunda temporada? Porque a gente tá super inspirada, né, Tati? Te mete. Deus, a gente tá aqui, ó, endorfinada, né? Esse termo aí. Tudo minado. Isso, pra partilhar muito das nossas reflexões, das nossas experiências aqui com vocês, tá, gente? Então tá, gente. Valeu, beijão. Beijão, tchau, tchau.